Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar para você, às vezes demora um pouquinho a abertura do culto. Você não precisa ficar em pé, você pode se sentar, tá bom? Ficar à vontade, você está na sua casa. Amém, Jesus? Você compreende, sim ou não? Agora, se tem condições de ficar em pé, então fique, tá bom? Mas o importante é que você não deixe de orar. Não deixe de falar com Deus. Por quê, pastor? É necessário. Esses dias eu mostrei para você Elias no Monte Carmelo. Você lembra de Elias no Monte Carmelo? Lembra? Eu vou mostrar para você. Elias no Monte Carmelo. A Bíblia diz que ele dobrou os joelhos e colocou a cabeça no meio dos joelhos. E ele foi fazer uma oração, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa para você já guardar no teu coração. Todo tipo de promessa. Tem alguma coisa ligada aqui? Deixou alguma coisa ligada aqui, ô Lucas? É o ar que está fazendo barulho? Ah, tá bom. Depois do trabalho que deu para descobrir aquele barulho de som, lembra? Tivemos que fazer um sistema novo de eletricidade. A parte de som é toda nova. O sistema de eletricidade fizemos outro, porque não teve como arrumar aquele. E aí eu estou escutando um zoadinho, eu falei, meu Deus, né? Eu falei, voltou? Então, vai guardando uma coisa no teu coração, para que você entenda. Nenhuma promessa que Deus fez para você, nenhuma delas, e eu tenho certeza que Deus fez muitas promessas para você, nenhuma delas vai se cumprir. Que é isso, pastor? Nenhuma vai se cumprir se você não clamar a Deus por elas. Mas Deus me fez a promessa, mesmo ele tendo sido quem fez a promessa, você tem que orar para que ele cumpra a promessa que ele fez. Se você não orar, a promessa que ele fez, ela não vai se cumprir. Antes desse dia aqui, o Senhor Deus já havia falado a Elias, vai se apresentar a Acabe, porque eu vou mandar chuva. Ele fez uma promessa. Ele está dizendo, eu vou mandar chuva, pode ir lá, eu vou mandar chuva. Está compreendendo? Sim ou não? Olha lá, ó. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias, vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chuva. Ele está prometendo. Então, no momento que ele se apresenta a Acabe, era só Deus falar, se apresentou, se apresentou. Mas ele não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas, pastor, Deus me prometeu, pastor, sim. Mas até a promessa que ele fez, é necessário que você ore para ele cumprir. Você tem que chegar para ele e falar, Senhor Deus, o Senhor me prometeu por meio da tua palavra, assim, 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 assado. Então eu clamo ao Senhor, cumpra essa promessa na minha vida, em nome de Jesus. Se não fizer isso, você vai ficar esperando. E essa promessa ela não vai se cumprir na tua vida. É preciso orar. Vamos lá para o Monte Carmelo. Enquanto Acabe foi comer, vamos ler o 40? Fica melhor, 18, 40? Ó. Elias ordenou, prenda os profetas de Baal e não deixe escapar nenhum. Todos foram presos. Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon e ali os matou. Por quê? Porque ele tinha feito o clamor a Deus, desceu o fogo do céu, consumiu a água, consumiu o sacrifício e tudo mais, e agora, então, ele falou, agora, vocês viram que ele é Deus, não viram? Então é o seguinte, vamos catar todo mundo, vamos resolver esse negócio, vamos acabar com os profetas de Baal, os profetas falsos postes, vamos acabar, vamos matar todo mundo. E foi lá e exterminou eles. 41. Então Elias disse ao rei Acabe, agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Ele estava ouvindo. Irmão, deixa eu falar de uma outra maneira.
Às vezes nós estamos sentindo o cheiro da manifestação do poder de Deus. A coisa está tão perto assim de acontecer que parece que eu estou sentindo o cheiro. Eu me lembro que eu brincava com a minha esposa, que eu falava para ela, hoje eu não escutei o barulho do café, mas o barulho é o cheiro. O cheiro do café que chegava, e o cheiro do café, eu falava, o barulho do café eu não escutei, quer dizer. Então, na verdade, ele sabia que estava próxima a manifestação do poder de Deus. Ele sabia que estava próximo. Ele falou, pode ir comer, que eu estou ouvindo barulho. 42, perdão. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Até o alto do Monte Carmelo. E ali, ele se inclinou até o chão e pôs a cabeça entre os... Irmão, isso é símbolo de quê? Símbolo de humilhação. Símbolo de oração. Não significa que toda oração que eu vou fazer, eu tenho que dobrar os joelhos. Não significa. Mas tem oração que eu vou ter que dobrar os joelhos. O Senhor Jesus, ele não tinha como descer da cruz para dobrar os joelhos para fazer uma oração. Ali, crucificado, ele fez várias orações. Não foi uma, não. Ele fez várias. Entre elas, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Outra oração, está consumado. Rendeu o corpo. Por quê? Oração é frase feita. Frase feita é oração. Está compreendendo, sim ou não? Agora, às vezes, nós só interpretamos oração naquele formato religioso que nós aprendemos. Que oração aprendemos na igreja. Não estou nem falando da religião que nós viemos, não. Aprendemos dentro da igreja, que oração é só quando a pessoa dobra, o joelho fica uma hora e meia, aí é oração. Não. Vai ter época, vai ter momento, vai ter circunstância da minha vida que eu vou ter que orar. Meia hora, 40, 50 minutos, 1h30. Vai ter circunstância que uma frase vai ser suficiente. Vai ter situação que uma frase vai resolver tudo. Você está compreendendo o que eu estou falando? Já teve situação da minha vida, eu tenho o hábito da oração. Por quê, pastor? O senhor é muito santo? Não, porque eu sei da necessidade que eu vou mostrar para você agora. Eu sei da importância da oração. Eu sei que se não subir, não desce. E tem gente que ainda não entendeu isso. Ela quer que Deus faz, mas eu li, pastor, Deus falou no meu coração, Ele fez a promessa. Eu não estou duvidando de você. Eu só quero que você tenha compreensão que Deus tem a parte dele e você tem a tua parte. A parte dele é se manifestar você por meio da palavra dele, por meio de uma promessa. Nesse caso, a tua parte é chegar diante do Pai e reivindicar a promessa. Está compreendendo? Por quê? Porque quando Deus faz uma promessa, se torna direito. Direito seu. É um direito adquirido, inclusive, seu. Mas só que você tem que reclamar o seu direito. Né? Você já deve ter aprendido direito reclamado, direito não reclamado, direito inexistente. Eu me lembrei, eu até estava conversando com um amigo meu, que se depender de mim, primeiro para viajar, eu viajo com o meu carro. Segundo, de avião. Terceiro, de bicicleta. Quarto, a pé. Quinto, de ônibus. Eu tenho que andar de ônibus. Só quando não tem outro jeito. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu não sei por que cargas d'água eu estava numa rodoviária. Mas eu me lembro que era um período de Natal. Eu acho que eu me lembro por quê. Eu acho que a minha esposa deve ter viajado com o meu carro, eu fui encontrar eles depois. E eu me lembro que eu estava até sem mala, eu estava sentado, aí eu vi assim uma banquinha, né, um quiosque, escrito assim, qualquer gasto acima de R$5, você tem direito a um mini panetone. Rapaz, eu estou ali sentado e vem um gasta 10, vem um gasta 20, vem um gasta 30, vem um gasta 50, vem um gasta... Tá? Teve um cidadão que gastou R$6 e falou, e o meu panetone? O cara, claro, foi catou e deu o panetone. Todos que foram ali, com raríssimas exceções, tinham direito, mas só que nenhum deles reclamou. Ele reclamou, levou o panetone, era direito dele. Então, quando Deus... entenda a palavra reclamar. A palavra reclamar, nesse caso aqui, é reivindicar o seu direito. Reivindicar a promessa, porque eu falei, a promessa ela se torna um direito. Você está compreendendo? Se for uma promessa para o casamento, reivindica. Se for uma promessa para a vida financeira, reivindica. Se for uma promessa para a saúde, reivindica. Se for uma promessa para uma outra área da sua vida, você tem que entender que é necessário reivindicar. Né? Então, eu repito, tem circunstâncias que você vai ter que orar. Uma meia hora não vai ser suficiente. Teve situações que eu orei 8 meses para ter a resposta da promessa que Deus me fez. Aqui,
eu estou orando desde o dia 20, mais ou menos, de janeiro desse ano. Eu estou orando para Deus cumprir uma promessa que Ele me fez. Eu estou clamando. Eu estou orando. E vou continuar orando até se manifestar, se concretizar aos meus olhos. Porque quando Deus fala que vai fazer uma coisa, eu já tenho explicado para você. Ele não vai fazer, Ele já fez. Mas você tem que reivindicar. Você tem que fazer que a coisa se materialize no mundo natural. Por meio do quê, pastor? Por meio de oração. Deus já havia dito, Ele vai encontrar Acabe que eu vou mandar chuva. Ele já tinha encontrado. Não era para ter chovido? Mas Elias teve que orar. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do monte, Carmelo, e ali se inclinou até o chão e pôs a cabeça entre os joelhos. Segue 43, por favor. E disse ao seu ajudante, então ele fez uma oração, certo? E mandou o ajudante dele ir lá ver o resultado da oração. Ele queria um resultado daquela oração que ele fez. E disse ao seu ajudante, vá e olhe o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo, não vi? E 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Cada vez que ele saiu, Elias orou. Cada vez que ele saiu, Elias orou. Pastor, é questão de interpretação. Sim. Sim. Questão de interpretação. Por quê, pastor? Porque tem situação que você vai ter que orar mais de uma vez sobre a mesma coisa. Pastor, eu aprendi que isso é falta de fé. Te ensinaram errado. Ou Jesus me enganou. Te ensinaram errado ou Jesus me enganou. Porque a Bíblia mostra claramente o Senhor Jesus colocando a mão sobre um homem e fazendo uma oração. E aí, esse homem era cego. Jesus falou, em outras palavras, e aí? Como é que está? Melhorou? Está bem? Ele vem e fala, eu vejo os homens como árvore que anda. A Bíblia diz que Jesus orou novamente. E aí fez a pergunta, e aí? Ficou legal? Aí ele falou, agora eu vejo de maneira clara, eu vejo ao longe. Foi falta de fé de Jesus? Não foi. Marcos capítulo 8. Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Segue. E ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Irmão, tem pessoas que não vai acontecer um milagre na vida dela. Se, por meio da palavra, essa pessoa não for removida da posição que ela está. O ambiente que ela vive. As pessoas que estão à volta dela. Essas pessoas, muitas vezes, têm sido impedimento para a manifestação do poder de Deus na vida daquela pessoa. Para a transformação de Deus na vida daquela pessoa. Eu tive que me afastar das pessoas que eu convivia quando eu comecei no Evangelho. Por quê, pastor? Porque senão não teria me convertido. Elas seriam empecilhos para mim. E às vezes é já quem está. Existe o preconceito e o pré-conceito. Tem pessoas que elas já chegam perto de você com uma opinião formada, porque ela pegou de alguém um entendimento sobre você. Você ainda não é maduro, você não é ainda adulto para decidir por si mesmo. E fica com aquela ideia, com aquele entendimento que foi entregue a você. E isso impede a manifestação do Espírito Santo na tua vida. Então, por meio da palavra, você vai ter que ser removido daquela posição para Jesus poder te abençoar. Por quê, pastor? Porque você não vai. Não vai. E ele pegou o cego, Jesus, a palavra, pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então, cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem e pôs a mão sobre ele e perguntou, você está vendo alguma coisa?
Irmão, Jesus. Não, pastor, mas aqui eu aprendi que determinou, não pode voltar atrás. Irmão, eu não sei tipo de entendimento que te passaram. Mas para começar, a Deus eu não determino. A Deus eu peço. Eu não preciso implorar. Por quê? Porque eu sou filho. E como filho, ele tem deveres comigo. Mas eu, como filho, eu tenho deveres com ele também. Eu tenho deveres com ele também. Está compreendendo? Então eu não preciso, o filho não precisa chegar para o pai. Ô pai, pelo amor de Deus, por favor, eu te imploro, me dá uma blusa de frio. Pai, eu estou tremendo, me dá. Não. É direito do filho. Ele tem que chegar. Tem que chegar o pai do arroz, o pai do feijão, o pai da cama para dormir. Você está precisando de alguma outra coisa, tem que chegar e falar, pai, meu tênis furou. Dá para comprar um tênis para mim? Mas se você não pede, como é que o pai vai dar? Você tem que pedir. Mas é direito meu, pastor? Sim. Mas você tem que apresentar a tua necessidade ao teu pai. E com Deus é a mesma coisa. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? É a mesma coisa. A Deus, deixa ele, rapaz, deixa ele. E Deus está falando. A Deus é a mesma coisa. Você está compreendendo? Você tem que... Agora a Deus, repito, você pede. Não precisa implorar, mas você tem que pedir. Com todo respeito. Ele é Deus. Amém? Então, a ele eu não determino. Eu determino ao mal. A determinação, irmão, a base é essa. É ordenar ao mal que só te esqueceu. Essa é a base da determinação. Foi isso que eu aprendi sobre determinação quando eu cheguei na Igreja Internacional da Graça de Deus. Determinar é isso, eu exigia a saída do mal, repreender o mal, ordenar que ele solte o que é seu, porque você tem consciência que você foi transportado para o reino de Jesus. Significa que o reino das trevas, ele não tem direito de estar agindo na sua vida. Então aí entra a determinação. Você está compreendendo? E você exige, você ordena que o mal se afaste, porque ele não tem direito de estar na sua vida. Isso é determinar. A Deus não. Então, se eu determinei, eu não vou retroceder, porque eu mandei o mal embora e vou ficar firme que eu mandei ele embora. Você está compreendendo? Agora, no que diz respeito a uma oração, a um clamor, eu posso e devo orar muitas vezes até. O Senhor Jesus orou a primeira vez, e ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem e pôs a mão sobre ele e perguntou, você está vendo alguma coisa? Segue. O homem olhou e disse, vejo pessoas e elas parecem árvores, mas estão andando. Rapaz, eu não estou conseguindo discernir, eu não estou conseguindo perceber se são pessoas, se são árvores, parece que são pessoas, parece que são árvores, que eu não estou conseguindo ver direito. Segue. Jesus pôs outra vez a mão sobre os olhos dele, e dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito, muito bem. Então, é aquilo que eu te falei. Ou Jesus me enganou, ou mentiram para você. E eu sei que Jesus não me enganou. Tem situação que você vai ter que orar. Talvez por um filho. Eu me lembro da mãe do Nelson Ned dando um testemunho sobre ele. Ela orou 8 anos para que o Nelson Ned se entregasse a Jesus. 8 anos clamando por ele. E por muitas vezes, nesse período de oração, de 8 anos clamando pelo filho, ela viu o filho chegar embriagado em casa, com marcas de prostituição. Está compreendendo? Mas é aquele negócio. Ela não deixou de orar. Ela permaneceu clamando. Ela permaneceu buscando. Então, tem situações, Arthur, vai lá. Tem situações que é necessário você orar bastante. Tem situações, aquilo que eu te falei, uma palavra basta. Teve um cidadão que chegou para Jesus e foi falar uma situação de um empregado dele que estava doente, que estava com problemas. Jesus falou, vou lá. Ele falou, Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas diga apenas uma palavra e o meu servo, ele será curado.
Então, há situações que uma palavra é suficiente. Agora, há situações que não. Você vai ter que orar. Há situações, como eu falei, 8 anos, 8 meses, 8 vezes, 8 dias, vai ter que orar. Repito, e há situações que não. Olha lá, Mateus capítulo 8, versículo 5. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Segue. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente, não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Segue. Eu vou curá-lo, disse Jesus. Segue. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Por quê, pastor? Porque tem situação que é uma oração que você faz. Muda. Eu me lembro de um testemunho maravilhoso de um rapaz em Cascavel, no Paraná. Só que eu fiquei triste que eu fiquei sabendo desse testemunho na semana que eu estava indo embora. Ele tinha que ter contado antes. E logo que eu cheguei, na semana que eu cheguei, ele era alcoólatra há 33 anos. 33 anos alcoólatra. Ele entrou numa sexta-feira no culto, na semana que eu cheguei. Uma oração. Aquele homem nunca mais colocou álcool na boca e trouxe a família toda para Jesus. Uma oração. Mas tem situação que você está orando e nós estamos orando e uma hora, um dia, essa pessoa vai mudar. Eu me lembro de um outro caso, no Vale do Paraíba, de um rapaz que ele entrou, ele assistiu o culto e ele veio conversar comigo depois do culto, falando para mim que ele era dependente químico. Eu fiz uma oração para ele e nunca mais eu o vi. E de repente, um dia andando na cidade, na rua, né, até me assustei assim, na hora, porque naquela época no Rio estava acontecendo muito esse negócio de assalto. Da pessoa chegando de carro pertinho de você e de repente era assalto. Então eu vi que foi encostando um carro, eu fui encostando para cá, falei, qualquer coisa, né? Apesar da barriga, eu dava um pique, né? Mas aí o rapaz veio: pastor. Aí falou: pastor. Eu falei: bom, se é pastor, já estou em casa, né? Me conhece. Aí parei. O senhor não lembra de mim, né? Falei: amigo, eu sou bom de fisionomia, mas me perdoe. Eu falei: mas se você falar o assunto, eu vou lembrar. Aí ele contou a história. Ele falou: pastor, aquele dia, nunca mais usei drogas na minha vida. Fui liberto para a glória de Deus. Então, quer dizer, uma oração. E tem pessoas que nós estamos orando e orando e orando, mas se nós permanecermos orando, pela promessa que Deus já me fez, eu permanecer orando, ela vai se cumprir num determinado momento. Você está compreendendo? Ela vai se cumprir. Agora eu tenho que orar. Mas Deus prometeu, pastor. É isso que eu estou te explicando. Mesmo que Ele prometeu, se você não orar, a promessa que Ele fez não vai se cumprir na sua vida. A parte dele Ele fez, eu prometi, mas eu vou ter que cobrar. Vou ter que cobrar. Eu já contei para vocês a história da minha filha, Camila. Camila vai fazer 35 anos. Ficou brava comigo ontem, porque ela disse que não vai fazer 36, ela vai fazer 35. Tem 34. E a Camila teve num período da escola que estava mal demais. Eu falei: Camila, porque eu sou contra brigar, sou contra bater, repreender é necessário, né? Principalmente comportamento de criança, é necessário. Mas brigar não. Eu falei: Camila, se você melhorar na escola e passar de ano, o pai te dá uma bicicleta 18 marchas. Ela brilhou o olho. Rapaz, nunca vi a neguinha estudar tanto na vida. Passou direto. Quando passou, veio com o boletim: pai, passei, cadê minha bicicleta? Era direito cobrar. Promessa. Promessa. Por quê? Porque ela me cobrando, ela ia fazer com que eu me apressasse em cumprir a promessa. Ô pastor, o senhor está dizendo que se eu cobro Deus, Ele vai se apressar? Ô irmão, você tem que ver o salmista orando. Ele falava dessa maneira: Senhor, apressa-te em me socorrer. Tem coisas que se você chegar para Deus, Ele vai se apressar em fazer a teu favor. Você está compreendendo? Ele já não havia dito a Elias: vai se apresentar a Acabe, que eu vou fazer chover? Elias orou, mandou o rapaz. Foi
foi 2, 3, 4, 5, 6. Volta para mim lá, por favor. Deixa eu concluir o texto. E disse ao seu ajudante, vá e olhe o lado do mar. E o ajudante foi e voltou dizendo, não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. 44. Na 7ª vez, presta atenção, ele voltou e disse, eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou, vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai. Ô irmão, você percebeu que chegou ao trono de Deus a oração? Porque você tem que perceber. Percebi, pastor. Dê glória a Deus. Por quê? Já chegou. E se chegou, olha o que vai acontecer. 45. Só que tem que chegar. Se não subir, não desce. Em pouco tempo, o céu se cobriu de nuvens escuras. Primeiro eu quero que você entenda que quando muitas vezes o milagre ele está à porta, a coisa fica preta. A situação parece que se complica mais. Só que antes de cair o milagre, o céu enegrece. Então você não tem que se preocupar. Você tem que confiar em Deus. Você compreende? Sim ou não? Sim ou não? Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras. E o vento começou a soprar. E uma chuva pesada começou a cair. O milagre não era chuva? Caiu. Mas caiu por quê? A nuvem subiu antes. Tem que subir a oração antes. Se você é uma pessoa que não ora, você saiba que você vai ter pouca resposta de Deus na sua vida. Se você for uma pessoa que ora, continue. Por quê? Porque a glória de Deus vai se manifestar. Mas a oração tem que chegar. Por quê? Porque tem pessoa que a oração dela não chega. Não lembra do publicano e do fariseu? Eu vou mostrar para você. Não lembra do publicano e do fariseu? A Bíblia diz que os dois se apresentaram diante de Deus em oração. E o fariseu se apresentou cheio de marra. Por quê? Porque o fariseu era aquela pessoa que cumpria a lei de Moisés de maneira mais rigorosa do que qualquer outro partido. Era dessa maneira que era chamado mesmo de partido. Eles faziam parte do partido fariseu. Você está compreendendo? Quer dizer, era rigoroso o partido no cumprimento da lei de Moisés. Então ele chegou todo cheio de marra, achando que fazia tudo correto aos olhos de Deus. Toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado com isso, porque muitas pessoas estão perdendo a bênção de Deus por causa disso. Irmão, eu estava vendo hoje a oração de Salomão. Está no meu coração essa oração. E tem um momento dessa oração, está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Depois de você ler com calma essa oração, do versículo, acho que 23 em diante, você lê com calma essa oração, você vai ver, versículo 23 mesmo, primeiro livro dos Reis 8, 23 em diante. Você vai ver um momento que ele fala que não há ninguém que não cometa falhas, que não cometa pecado. Por quê, pastor? Porque não tem ninguém que não cometa pecado. Eu cometo pecado, você comete pecado. Não chegue diante de Deus como se você fosse uma pessoa muito santa e muito pura, porque na verdade nós só conseguimos chegar diante de Deus porque somos justificados pela pessoa de Jesus. Ninguém aqui é justo, nós somos justificados. Não é por méritos, compreende não? Então não se veja melhor do que ninguém, porque você não é. Eu não sou melhor do que você. Você compreende o que eu estou falando? E você não é melhor do que eu. Então não se veja melhor do que ninguém. Jesus também, Lucas 18, 9. Jesus também contou esta parábola. Coloca na Nova Almeida atualizada, irmã, por favor. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si. Não entra nessa. Não entra nessa. Não, pastor, eu sei a vida que eu tenho com Deus. Não, mas não entra nessa. A Bíblia diz que a soberba ela precede. Você está perto de cair. Quando você acha que você é uma pessoa muito correta, você está longe. Por quê, pastor? Porque quanto mais perto você chega, maior fica mais clara as imperfeições. Elas ficam mais nítidas.
Eu vejo que cada vez que eu chego diante de Deus, quando eu sei que eu estou diante de Deus, quando é que eu sei que eu realmente estou diante de Deus? Quando eu começo a notar as falhas que existem em mim. Porque quando eu acho que eu sou o cara, eu percebo que eu estou longe, distante, estou em trevas. Então toma cuidado, amém? Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Se considera justo. Por quê? Porque você está tendo um certo sucesso financeiro? Por quê? Porque manifesta um demônio e você manda embora? Porque se orou para alguém e foi curada? Você está enganado. Tudo acontece pelo poder do nome de Jesus. A força está no nome de Jesus. Você está compreendendo? Sim ou não? 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Ou seja, na sociedade daquela época, um era de Deus e o outro era do capeta. Aos olhos da sociedade daquela época. Ele era fariseu, santo de Deus. O outro publicano, inimigo do povo de Deus. Não fazia parte do povo de Deus. Segue. O fariseu ficou em pé e orava. Lê comigo, por favor, alto. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Ele estava achando que estava falando com Deus, mas a oração não passou do teto, era com ele mesmo que ele estava falando. Ele não estava falando com Deus. Ele achava que estava falando com Deus, mas não era com Deus que ele estava falando, ele estava falando com si mesmo. Ele estava falando com seu alto poder de santidade, né? Alguém muito sério, muito santo, muito culto, muito preparado. Você está por fora. Não funciona assim. O fariseu ficou em pé orando de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubador, injusto e adúltero, nem ainda como este publicano. Tem cara que pensa isso, desse jeitinho. Ele acha que quando ele entrega o dízimo, entrega a oferta, que ele está fazendo algo extraordinário. Quer que eu te fale a verdade? Você não faz mais que obrigação. Você não está fazendo nada de especial. Tem cidadão, não, mas eu nunca traí a minha esposa. Quer uma medalha? Quer uma medalha? Você não faz mais que a tua obrigação, ser fiel. Fidelidade é via de mão dupla. Você quer que ela seja fiel, você não é? Tem que ser fiel mesmo. Você não está ganhando medalha, você não tem direito a medalha nenhuma, não. Você não faz mais que a sua obrigação de cumprir, respeitar a aliança que foi feita diante do Todo-Poderoso. Não interessa se foi feito na igreja ou não. No momento que houve uma cerimônia no cartório, foi escrita no céu essa união. Essa aliança foi feita diante de Deus. E se você quer saber o que Deus pensa do adultério, dá uma olhadinha em Malaquias. Você vai encontrar Deus dizendo que ele odeia o adúltero e odeia o adultério. Odeia o adultério e o adúltero. Ele odeia, por quê? Porque você quebrou a aliança que você fez no altar diante de mim. Não, pastor, mas sabe o que é? Eu nunca nem toquei, eu só em pensamento. Desejou adultério. Aí tem aquele que é enganado pelo diabo. Já que desejar adultério, então vamos para os finalmente. Tolo, você vai para o inferno. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, sou especial, né? Roubadores, quer dizer, eu dou o dízimo, dou oferta, então eu não sou roubador. Injusto, pratico a tua vontade. E adúltero, nem ainda como esse publicano. Já pensou, você está aqui na igreja, alguém vem e fala: Deus, Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe que eu sou santo. Eu não sou igual esse pastor imundo aí não, Pai, o Senhor. Rapaz, já que me xingou, já ia logo mostrar para ele o que era. Estou brincando, hein? Pelo amor de Deus, hein? A Bíblia diz do homem violento. Está amarrado, é só uma brincadeira. Segue. Jejum 2 vezes por semana. Você não faz mais que obrigação. Aquele que faz o que é mandado apenas é servo inútil. Dou o dízimo de tudo que ganho. Você tem que entregar. Senão você está na posição de quem está roubando a Deus. E se você morrer nessa situação, você vai para o inferno. Inclusive, sabe que hoje é o último dia do mês, tá? Segue. Semana que vem eu dou, depois da manhã eu dou. Irmão, você está fora da palavra. Qualquer dia eu vou te ensinar. A Bíblia diz que eu não posso atrasar o dízimo. Se eu atrasar, eu não tenho que dar 10%, mas eu tenho que dar 15%. Que é isso, pastor? Você tem que aprender a ler a Bíblia. Você não lê, aí você não sabe. Tem que aprender a ler a Bíblia. E o publicano, estando em pé,
de longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim. Tem uma tradução que fala misericórdia de mim, que sou pecador. Como que eu fico livre do pecado? Por meio da confiança. Essa é a oração correta. Ele reconhecia os erros, ele reconhecia as falhas e não escondeu. Confessou. Ele mostrou diante de Deus, em oração, quem ele era. Amém? Segue. Digo a vocês, isso é Jesus contando, hein? Digo a vocês, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, repito, a oração ela tem que chegar, ela tem que subir. Por quê? Porque se não subir, não desce. A oração do fariseu não subiu, a do publicano subiu. E o publicano foi abençoado, o fariseu não foi. A oração tem que subir. E para subir, não é só fazer, tem que saber como faz. Você está compreendendo? E como eu devo fazer, pastor? Jesus ensinou. Lembra do Pai Nosso? Pai Nosso, comece a oração exaltando e declarando Ele como teu Pai e como o Senhor. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja, que o teu nome seja conhecido como santo. Venha o teu reino. Ou seja, eu não posso, de maneira alguma, estar vivendo no reino das trevas. Eu tenho que estar vivendo no reino dele, no reino da luz. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, na minha vida, na vida do meu filho, na vida do vizinho, na vida do comerciante, daquele rapaz que está sendo usado pelas drogas, pelo demônio das drogas, daquele homem ali que está traindo a mulher dele, que seja feita a vontade do Senhor na vida dele, como é feita no céu. Está compreendendo? Sim ou não? Veio o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na tua vida tem que acontecer a vontade de Deus, do jeitinho que a vontade dele é feita no céu. Aprenda a orar dessa maneira. É a vontade de Deus que a tua mulher te traia? Não. Então, é a vontade de Deus que o teu marido te traia? Não. Então, no meu casamento não pode ter traição, Jesus. No meu casamento tem que ter santidade. A minha mulher tem que ser santa, eu tenho que ser santo, Jesus. Por quê? Porque não é a tua vontade. No céu, não existe traição. Não se dá em casamento, não se casa. Mas não existe traição. Aqueles que de alguma maneira expressaram traição, foram lançados fora. Hoje vivem em trevas. No céu não existe traição. Amém? Está compreendendo, sim ou não? Segue. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmão, é o pão cotidiano. Fala para ele: Deus, eu tenho boleto para pagar. Eu tenho escola para pagar. Pai, a tua palavra diz que eu não devo me preocupar com coisa alguma, mas devo me apresentar em oração as minhas necessidades. Eu tenho essa necessidade financeira, eu tenho essa necessidade material, eu tenho esse sonho, Pai, de ter uma casa própria, eu tenho esse sonho de vender essa minha casa e comprar uma casa menor ou uma casa maior, uma casa melhor, não sei. Investir, não sei. Apresenta a ele, mas presta atenção. O pão mais importante é a palavra. A Bíblia diz que sem revelação a igreja se corrompe. Então é necessário, a igreja somos nós. É necessário que eu tenha a revelação de Deus, e eu, Antônio Júnior, todos os dias, uma revelação, um entendimento, algo que alimente o meu espírito, que fortaleça a minha fé. Só que aquele negócio, né, irmão? Você tem que aprender a buscar comida, né? Muitas vezes, às vezes, ela é entregue para você, você cata e joga fora. Tem pessoa que só quer comer porcaria. Você vê que ela está sempre na internet, lá, ouvindo aquele pregador, aquele outro pregador, que só fala aquilo que ela quer ouvir. Ô varão valoroso, você é uma benção. Você vai progredir na vida. Nunca ela ouve lá, larga o adultério, mulher, senão você vai para o inferno. Isso ele não coloca. Por quê? Vai perder seguidores. E o que vai manter o seguidor com ele? Você é uma bênção. Você é especial. Você é maravilhoso. Só que a verdade, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela
toda ela é a verdade. Não é parte dela. Não é parte dela. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, é necessário que você tenha esse entendimento. A pessoa só quer, né? Lembra? A maioria não vai lembrar, mas tem gente que lembra das caixinhas de promessa. Lembra? A pessoa pegava, varão bem-aventurado, ser feliz. Oh, glória ao Senhor, aleluia, obrigado. Te converte, pecador. Está amarrado, deixa eu pegar outra. Quem nunca fez isso aqui, que atire a primeira pedra. Eu lembro de já ter feito. Você nunca fez? Na internet é assim hoje. Tem pessoas que não querem ouvir uma mensagem como eu estou dando. Por quê? Dói. Pega na ferida. Arde. Só que eu aprendi uma coisa com os antigos. O remédio é amargo, mas cura. E a Bíblia diz que Deus não veio para condenar. Ele veio para salvar. Amém, pessoal? Então, você tem que saber toda a verdade. Você não pode saber parte dela. Porque se você souber parte do caminho, você vai até um certo ponto. Você tem que conhecer o caminho todo. Aí você vai chegar até o final. E tem momentos na nossa vida que Deus tem que ser duro com a gente. Tem que ser. Por quê, pastor? Senão nós vamos nos perder. Nós vamos nos perder no caminho. E quantas pessoas já perderam Jesus no caminho e nem viram? Nem viram. Eu, quando cheguei aqui, eu vi uma moça que eu pensei que tinha morrido. Hoje eu vi que ela não morreu. E fiquei triste em ver que não morreu. Fiquei muito triste mesmo. Passei o dia triste porque eu vi que aquela moça não morreu. Ô, pastor, só queria que ela tivesse morrido? Sim. Aquela moça que não respeita Jesus, não respeita a palavra, sim, queria que tivesse morrido. Eu pensei que tinha nascido uma outra, que respeitava Jesus, respeitava a palavra. Hoje eu vi que ela não nasceu. Aquela não morreu ainda. Irmão, nós temos que acordar. É coisa muito séria. Irmão, volta lá na oração, por favor. Pai Nosso. Não é Pai Nosso, nós apelidamos de Pai Nosso. Mas não é Pai Nosso, não é a oração do Pai Nosso. Nós apelidamos de Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, é o pão cotidiano, alimento cotidiano, e o pão para o Espírito, a palavra, a revelação. Amém? Segue. E perdoa-nos as nossos pecados, as nossas falhas. Irmão, não tem como. Eu gostaria de nunca pecar contra Deus. Mas se eu disser que não, eu estou mentindo. A gente falha, a gente peca. Palavras, pensamento. Não, aquele que está transformado em Cristo não vive na prática do pecado, que é bem diferente. Viver na prática do pecado, aí você... A Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado pertence a Satanás. Não é desse tipo de categoria que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que pertencem a Deus, de vez em quando dá um tropeço, de vez em quando pisa na bola, mas se conserta, confessa, volta a caminhar. Às vezes rala o joelho, às vezes tem aquele que vai além de ralar o joelho, quebra um braço, na queda que teve. Às vezes tem um prejuízo maior, porque queda tem esse negócio. Tem queda que só rala um joelho, tem queda que quebra um braço, tem queda que quebra o pescoço, ou seja, que mata. Tomar cuidado para não ter nenhum tipo de queda que mata. Por quê? Porque tropeçãozinhos a gente sempre tem. Tem que tomar cuidado também para minimizar cada vez mais as nossas falhas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos. Deixa eu contar um pecado meu para você. Que não existe mais, porque eu resolvi, eu acertei. Eu me lembro que um rapaz qual o nome da cidade nossa lá? Piracicaba. Sumiu o nome da cidade. Me deu uma música, mandou uma música para mim. Falou, aí eu peguei e falei para ele, irmão, que música linda, rapaz. De quem é essa música? Ele falou, pastor, pensei que fosse do senhor. Pensei até que era o senhor que estava cantando. Falei, não. Mas a música é linda. E eu comecei a orar com aquela música, comecei a buscar Deus com aquela música. Eu lembro que um dia eu morava num prédio assim, que eu via assim, o rio Piracicaba. Eu lembro que eu ajoelhei naquele sofá ali, orando e tal. Aí eu estava olhando o que Deus criou, e buscando e tal, e tal.
Aí me veio uma curiosidade, eu falei, mas de quem será essa música linda? Aí catei e dei um Google, né, para descobrir. Aí vi de quem era. Pô, conheci o cantor. Falei, pá, mas esse cara é um pecador, Jesus, e tal, sei o quê, fez isso e aquilo, tal. Deixou de ser oração para virar tribunal de acusação, né, irmão? Aí, esse que foi o meu pecado. Tribunal de acusação. E eu estou lá, porque o cara fez isso, Jesus fez aquilo, aquilo outro, sei o quê, tal. Vou orar com essa música, nada, e tal, sei o quê. O Espírito Santo veio e falou para mim, sabe o que ele falou para mim? Você quer que as pessoas esqueçam seus erros, mas você não quer esquecer os erros dos outros. Falei, Deus, perdão. Coloquei a música de novo e fui orar. Irmão, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos. Oxa, você quer que as pessoas esqueçam os teus erros, mas você não esquece dos outros, irmão? Aí não dá, aí Deus não vai poder esquecer o seu. Por quê? Porque se você não perdoa, não é perdoado. Você gosta de ficar apontando o erro dos outros como se você não tivesse erro. Nós gostamos de apontar o erro dos outros como se nós não tivéssemos erros. Oxa, não podemos fazer isso. Está compreendendo? Quando nós orarmos, não podemos acusar ninguém. Pelo contrário, nós temos que inocentar. Porque muitas vezes o comportamento daquela pessoa é por uma razão só. Qual, pastor? Ignorância. Ela acha que conhece Deus, mas não conhece. Ela acha que nasceu de novo, mas não nasceu. E a Bíblia diz que nós temos que ter paciência com aqueles que são fracos na fé. Então tem que ter paciência com aquela pessoa, em vez de apontar e jogar pedra. Amém? Vamos lá? Segue. Não nos deixe cair em... Irmão, quando a pessoa ela ouve isso, não me deixe cair em tentação, ela só pensa em pecado sexual. Irmão, mas não é só isso que é pecado, irmão. Às vezes a pessoa ela cai na tentação de ficar falando mal dos outros, como eu caí na tentação de ficar acusando o cidadão. Às vezes ela cai na tentação de tirar vantagem, às vezes de ser desonesto, às vezes de querer uma revanche. Você está compreendendo? Não. Deus me livre de cair em qualquer tipo de tentação. Às vezes a tentação da preguiça. Fui corrido hoje, Senhor, não vou orar. Não, vou orar. Quantas pessoas têm caído nessa tentação? Na tentação de não vir à igreja. Não, estou cansado hoje, Deus entende. Vai nessa, viu? Vai nessa. Eu falei muito sério domingo à noite sobre a palavra. Tem gente que não leva a sério a palavra dada. Acha que deu ao homem. Você vai depois ter problema com Deus. É coisa séria. Eu dei minha palavra, mas vão me prejudicar. Mesmo com dano, a Bíblia diz que eu tenho que cumprir a palavra que eu dei. Mesmo com dano. Por isso que Deus ficou bravo com Saul. Porque Saul ele não foi matar os jebianitas por maldade, vamos dizer dessa maneira, porque ele era cruel. Não, os jebianitas estavam tendo um comportamento, estava prejudicando o povo de Deus. Ele foi defender o povo de Deus. Porque o povo de Deus aparentemente estaria tendo um dano. Mas mesmo com dano tem que cumprir a palavra. A palavra é que eles não seriam mortos. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, ora a Deus. Né? Para não deixar cair. Tentação de brigar com a mulher. Tentação de fazer aquilo que teu marido já pediu para você não fazer 1 milhão de vezes. Coisa séria. Você sabe que eu encontrei uma mulher? Em Jabuticabal, eu fui fazer uma reunião agora, encontrei uma mulher. E quando eu vi ela, estava chegando eu, a minha esposa, as pessoas que estavam comigo, quando eu vi ela, eu lembrei da mulher, quando ela chegou na igreja, e eu estava falando, aquela mulher, não tinha como esquecer dela nunca mais. Por quê? O marido daquela mulher começou a brigar com a mulher, sabe por quê? Porque ela comprou uma cafeteira. E ele não queria que ela fizesse café na cafeteira, ela queria que ela fizesse café no coador de pano. E ela bateu lá na minha casa, né? Morava perto da casa dela, chorando no portão. Pastor. Eu falei, mãe, entra. Entrou, sentou. Falei, o que foi, irmã? Pastor, meu marido, está brigando comigo, quer me largar. Por quê? Porque eu comprei a cafeteira. Eu falei, por isso não, eu compro a cafeteira da senhora, irmã. Falei, eu compro a cafeteira. E foi a primeira cafeteira que eu comprei, porque eu comprei dela. Eu acho que era R$13 e pouco, ou 130, um negócio assim. Eu lembro que tinha um 3 aí no meio. Eu estava pensando, eu falei, isso é motivo para brigar com a mulher, irmão?
Porque ela não fez o café no coador de pano. E mulher, larga a mão de ser cabeçuda. Se ele quer do coador de pano, cata uma meia velha dele e faz lá o café. Mas faz no coador. Vai brigar com o marido por causa disso? Irmão, tem coisa que a gente tem que aprender, porque as pessoas, ela cai na tentação do orgulho. Não, ele tem que entender que eu não sou qualquer uma. Não, para com essa besteira, isso é o diabo te enganando. Ele quer acabar com o teu casamento. Ele quer destruir o teu casamento. Não se boba. Não cai nessa tentação, não, de orgulho. Ninguém é melhor do que ninguém. Está entendendo o que eu estou falando com você? Você vai para o céu junto com o seu marido. Não seja boba, não. Deixa o diabo te enganar, não. Amém? Não nos deixar cair em tentação, mas nos livre do mal. Fala para Deus todo dia, Deus me livre do maligno. Antes de fazer a viagem que eu fiz, eu orei. Antes de voltar, eu agradeci a Deus e proibi o mal de atrapalhar a minha viagem. Tem que falar. Ah, pastor, tudo que eu vou fazer eu tenho que orar? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que sim. E tudo que eu vou fazer eu tenho que orar. Esse que é o teu problema, que você não ora tudo que você vai fazer. Aí dá ruim, dá errado a coisa e você vem orar depois. Para Deus consertar. Não é verdade, Ana? Coisa séria. Está entendendo? Tem que aprender. Não deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por quê, pastor? Porque ele é eterno e com ele está todo o poder para transformar a tua vida e abençoar a tua casa. Mas, irmão, lembra, hein? Tem que subir. Senão não desce. Para a chuva cair, a nuvem tem que subir. Um amigo meu me diz que é condensação. Você sabe que eu procurei a palavra, se tinha alguma outra, mas não tem não, é essa mesmo. Ele até contou uma experiência que ele fez na escola. Então, quer dizer, estava viva na cabeça dele. Mas na minha não, eu aprendi isso no 3º ano de idade, né? 3º ano de escola. Porque na minha época era 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4ª série, né? 1ª série, 2ª série, 3ª série, 4ª série, 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série, 1º colegial, 2º, 3º colegial. Hoje eu nem sei mais o que é. Nem sei mais o que é. Mudou aí. Então eu aprendi no 3º ano de escola, de grupo. Então nem me lembro mais como que era a palavra. Para mim já era outra coisa, eu fui ver, não tinha nada a ver com o que eu estava pensando. Por quê, pastor? Porque eu não fico na palavra de ninguém nunca. Eu já ensinei você, não fica na palavra de homem nenhum, nem na minha. Vá verificar as escrituras. Vá. Vá. Por quê? O homem é homem. Nós somos sujeitos a falhas. E não é nada de mal. Por quê, pastor? Porque tem pessoa que acha que ela não falha. Esse que é o grande erro. Você não deixou de ser humano. Você pode se equivocar, você pode falhar, às vezes você pode se confundir. Você tem que ter esse entendimento com você. Por quê, pastor? Porque é natural. Compreende, não? Glória a Deus. Vamos orar pela família? Isso. Você que está em casa, forte abraço. Se não orar, não acontece. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor,